E é sobre isso que a gente conversa com a Isabel Mega. É justamente, Isabel, um pouco da avaliação feita agora da resposta que a Meta deu à Advocacia Geral da União. Foi cobrada para explicações, deu explicações e o governo, como é que encarou a manifestação da empresa? Não agradou ao governo a manifestação, Carol. E aí é importante a gente separar as coisas, né? Um ponto é o que ainda não está valendo aqui no Brasil, que é essa questão dos checadores, né? É o que eles afirmam ali, para citar aqui o nome exatamente, o Programa de Verificação de Fatos Independentes. Isso aí só está valendo lá nos Estados Unidos. Então, esse é um ponto. Isso, de certa forma, aparentemente, né, quando a gente pegou a resposta da Meta, trazia uma certa tranquilidade, porque, de fato, eles vão fazer a experiência lá nos Estados Unidos antes de implementarem em outros países. E aí a gente entra no segundo ponto, que esse, sim, é o alvo da preocupação maior neste momento do governo Lula, que é quando você trata da política de ódio, porque essa já está valendo e a Meta deixou isso bem claro neste mesmo documento em resposta à Advocacia Geral da União. Carol, por que há essa preocupação? Porque na avaliação de fontes do Palácio do Planalto, da Advocacia Geral da União, já está muito claro de que você já tem um espaço em que você pode infringir direitos dos brasileiros, utilizando esse ambiente digital que pode ser muito nocivo à saúde das pessoas. E por que a gente traz essa interpretação de fontes ali do governo, Carol? Sobretudo porque a Meta já fez uma tradução do que seria essa política de ódio, né? Qual seria ali o olhar da empresa a respeito disso? O que entraria ali com filtro, o que não entraria? Em um dos pontos, dá uma pista disso e acende esse alerta em relação ao que pensa o governo. Por exemplo, na tradução, tá ali, na página da Meta, tá? Permitimos alegações de doença mental ou anormalidade quando baseadas no gênero ou na orientação sexual, considerando o discurso político e religioso sobre o transgenderismo e a homossexualidade e a utilização comum e não séria de palavras como estranho. Então, na leitura ali do governo, Carol, isso abre margem, inclusive, para você fazer comparações completamente absurdas, né? Associando uma pessoa que é gay a uma questão de doença mental, por exemplo. E aí você entra em uma esfera que é bastante perigosa, então é por isso que acende alerta, é por isso que membros ali do Ministério dos Direitos Humanos também estão participando dessas discussões, porque essa parte da política de ódio já está valendo. E isso preocupa bastante o governo. Há ali uma avaliação de que depois que você passar por esse período em que você vai fazer audiência pública, vai ouvir especialistas, vai fazer pesquisas, você vai ter dois caminhos. Você vai ter o caminho de medidas extrajudiciais, tentar ainda pegar mais explicações via Advocacia Geral da União ou de uma medida judicial propriamente dita que é avaliada, e aí seria o Palácio do Planalto e o governo como um todo subindo o tom em relação ao que pensa a respeito dessas movimentações da Meta, que são vistas como acenos logo de antemão ao governo Trump, uma espécie de alinhamento que Mark Zuckerberg quer fazer antes mesmo do dia 20, quando o Donald Trump toma posse novamente como presidente dos Estados Unidos. Então, entra em questões ali que esbarram muito na esfera de liberdade de expressão. E o governo Lula tem um posicionamento muito claro sobre isso. A sua liberdade de expressão no ambiente digital, ela não pode gerar ali crimes nesse ambiente. O que vale aqui fora, se você caminha por esse nível de ofensa para cometer um crime racial, por exemplo, tem que valer também no ambiente digital. E as nossas leis são claras em relação a isso. Então, quando o governo trata desse olhar sobre a legislação brasileira, é, sobretudo, tecendo essa comparação, algo que já vem ali do pensamento do governo desde o período da transição e que já vem sendo muito estudado por órgãos como a Advocacia Geral da União, tanto é que criou essa Procuradoria da Defesa ali da Democracia, foi uma inovação no governo Lula. E tanto é que temos braços no Ministério da Justiça lidando com isso, temos braços na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, não houve alteração em relação à principal ali
voz da equipe da SECOM, que é o João Brandt, que fala justamente, estuda essas questões. Ele foi mantido no cargo pelo novo ministro da SECOM, Sidônio Palmeira. Então, são pecinhas ali que estão já habituadas a analisar essa questão e que também vão perpassando um pouco dessas impressões de que a resposta da Meta, ela não é tranquilizadora, muito pelo contrário, ela deixa bem claro o que eles estão pensando a respeito dessa política de ódio e é por isso que são esperadas novas ações do governo federal, ainda entendendo qual seria o melhor caminho. E o outro ponto, Carol, que também ganhou bastante peso e que estava ali meio esquecido, é o ponto que o governo sabe que é urgente, que tem que entrar, que o Congresso sabe, mas ninguém estava entrando muito, que é a questão da regulação desse ambiente das Big Techs, né? Essa regulação, ela pode partir ali de vários pontos de partida, tem o PL das fake news, mas muita gente já avalia que há uma contaminação e tem muita gente vendo saídas via outros projetos de lei que estão ali já sendo discutidos de alguma forma por parlamentares. Comissão, por exemplo, que trata da comunicação na Câmara dos Deputados, mas qualquer ponto em relação à regulação só vai andar depois que a gente tiver as eleições das mesas diretoras. O pessoal está falando até mais, viu, Carol? Depois do Carnaval a gente começa a discutir isso de forma mais aprofundada no Congresso Nacional. A gente volta a esse ponto sem solução, que é a regulação das redes, né, Isabel? Quando a gente fala de eleições, de campanha eleitoral, tivemos recentemente a questão da proibição do X aqui no Brasil, que mais uma vez levantou esse debate, e agora a Meta mostrando que não conseguimos avançar com relação a essa regulamentação, a esse debate necessário.